Ele também é um evento personalizado e aqui a gente tem muita sublimação. A gente tem metros e metros quadrados de sublimação. Eu tô com painéis que estão fixados com cabo de aço, porque eu precisava ter segurança na entrega desse evento. Os convidados andavam por entre os painéis, então eles tinham que eles não podiam correr o risco de tombar. E eram painéis de 4,5 metros de altura, tá? Então, como é que precifica isso? Então eu tenho aqui o fornecedor do painel, o fornecedor da mesa, o fornecedor dos acessórios, o fornecedor das flores. E é assim que a gente vai montando esse pilar, esse ofensor que existe dentro do preço. Então pensa que o preço é um guarda-chuva. Embaixo desse guarda-chuva existem 3 pilares para você ter uma empresa lucrativa, para você não tomar prejuízo, para você não trabalhar de graça. Então eu vou repetir aqui para vocês. Quais são esses 3 pilares? Tempo, equipe e material. Então material, se for o seu acervo, não tem problema. Mas ele também faz parte desse guarda-chuva que se chama precificação, tá bom? Eu agora estou com um evento que é um evento, foram 15 anos, com o tema Tailândia. E eu mandei construir 2 barcos em tamanho real. Hoje em dia você consegue alugar a mesa barco, mas na época não existia isso, né? A gente lançou moda aqui no Rio na mesa barco. Eu mandei construir 2 barcos. Como é que eu precifico isso? Eu tenho que ir para o fornecedor, que constrói esses cenários em larga escala, é um fornecedor que faz cenários para parquinho de shopping, e ele faz para mim esses barcos, esses cenários gigantes, Torre Eiffel de metros e metros de altura, ele produz tudo isso. E eu tenho que orçar isso com esse fornecedor, pensar em como é que eu vou retirar do fornecedor, em como é que eu vou entregar isso no evento, em que momento isso vai ser pintado, se vai ser no fornecedor, se vai ser para uma equipe interna. Então, quando a gente trabalha com cenografia, fica um pouco mais complexo que uma decoração padrão, porque a gente tem produção de peças, entendeu? Só que isso também tá lá na coluna de material, tá bom? E aí entra um pouquinho também a questão de frete, de logística. Então, na decoração tem um ralo que é muito comum, que é o ralo dos fretes. Então, você sai para comprar material e você não contabiliza aquele Uber que você gastou, aquele táxi que você gastou, a gasolina que você gastou. Isso tem que ser contabilizado. Esse monte de idas e vindas para comprar material, para encontrar material, isso tem que ser contabilizado, tá bom? Isso faz parte do custo variável do evento. Então, assim, eu tô falando para vocês agora da coluna material. A coluna material que vai ser usada na decoração é apenas um pilar dentro do preço. E ela compõe o custo variável. O que é custo variável? É aquele custo que só existe quando existe evento. A tendência do cliente é só entender essa coluna, não é verdade? O cliente acha que a decoração é feita só de material. Aliás, o cliente acha que a flor vai pular sobre a mesa, né? Ela não vai ter que ser manuseada por um florista. Não é só o preço. Ah, mas a flor tá tão barata, mas tem esponja floral. Tem o frete do local lá que tá a flor para venda, do mercado, até o local onde ela vai ser manuseada. Tem um outro frete do local onde ela vai ser manuseada até dentro do evento. E o cliente tende a ignorar isso. Não tem problema, o cliente tem todo o direito de ignorar, assim como você vai para um médico e você não é obrigado a saber o seu diagnóstico. O médico é que estudou para isso. Só quem não pode ignorar isso é você, que é decoradora. Senão você começa a trocar 6 por meia dúzia. Eu fiquei assustada essa semana com algumas de vocês me falando o valor que as pessoas cobram por uma decoração. Me mandaram uma foto de uma decoração infantil lotada de balão. Eu sei o valor que custa. E a pessoa cobrava R$350. Só de balão tem R$300 ali naquela decoração. Então eu fico olhando assim, cara, a pessoa não fez uma planilha, a pessoa está pagando para fazer a festa de alguém. Porque ela teve que ir comprar o balão, ela teve que se deslocar para o cliente, montar aqueles balões e depois voltar para casa. E só de balão tinha R$300 no cenário. Então eu fico recebendo umas coisas aqui pelo direct que eu fico de cabelo em pé. E são erros de quem está começando. E, gente, olha só, erro tem que ser inédito, tá? Errar não tem problema, faz parte, a gente erra mais que acerta. A gente só não pode insistir no erro. Então, antes de mandar o orçamento para o cliente, faz uma planilha, separa a sua planilha por categorias. Então, se você trabalha com casamento, você vai ter algumas categorias que vão sempre se repetir.
móveis, acessórios, paisagismo, iluminação, flor. Beleza? Tá? Se você trabalha com infantil, você também vai ter algumas categorias que vão se repetir. Balões, mobiliário, painel de fundo, piso e acessórios. Para você ganhar velocidade no seu atendimento, tá? Porque senão fica muito demorado responder o orçamento. E não pode ser demorado, senão você passa uma imagem negativa para o seu cliente. Então o orçamento ele não tem que ser demorado. Ele tem que ser ágil. Para o orçamento ser ágil, você tem que ter os fornecedores já e tem que ter esses preços já. Os fornecedores já tem que ter preço de tudo que você trabalha. Então, pelo menos do padrão, casamento, mobiliário, paisagismo, iluminação, flores, tá? Isso aí você já tem um preço, você coloca lá na sua planilha. Festa infantil, balão, painel de fundo, mobiliário, piso, acessório, já tá lá no teu padrão, ok? Seu acervo, precificado também. A questão do material.